Olá pessoal, eu sou a professora Márcia França. Gostaria de falar com vocês sobre o ensino fundamental nos anos iniciais. A BNCC de História dos anos iniciais, então, ela contempla inicialmente a construção do sujeito. O processo ele tem um início quando a criança ela toma consciência da existência do eu e do outro. O exercício de distinguir os sujeitos é um método de conhecimento, uma forma pela qual o indivíduo então adquire consciência de si mesmo, desenvolvendo aí a capacidade de gerenciar sua vontade de forma autônoma, como parte de uma família, como parte de uma comunidade, um corpo social. Então esse processo de formação do sujeito ele é complexo, porque os indivíduos eles desenvolvem a sua percepção e a percepção de si e também dos outros por meio de experiências diárias, identificando seu lugar na família, na escola e também no ambiente em que vive. O aprendizado, na verdade, ao longo dos anos iniciais, ele torna-se mais complexo à medida que os alunos reconhecem que existe um outro e que cada um então entende, e enxerga o mundo de forma muito particular. É essencial para a autonomia do aluno que ele desenvolva a questão da percepção da separação entre objeto e também pensamento, e tornando claro um produtor de diferentes linguagens. É essa então a percepção que estabelece a relação do sujeito com a sociedade, certo? A história ela depende das linguagens pelas quais os seres humanos eles se comunicam, eles entram em conflito e também negociam. A existência de diversas linguagens, ela pode ser compreendida por meio da análise de sistemas numéricos utilizados por diferentes culturas. Então, explorar essa ampla variedade aí de sistemas e um exercício, claro, enriquecedor, assim como refletir sobre os conceitos de adição, de subtração, multiplicação e divisão, evitando uma visão, na verdade, universalista dos números. Em determinadas culturas, por exemplo, o número ele deve ser usado para contar seres humanos. Ele pode, na verdade, ser diferente do número que se usa para contar a colheita. Mas o que isso significa? Significa, na tradição de matriz grega, a unidade é o 1. Para muitos povos indígenas, a unidade é o 2. Para os Chavantes, por exemplo, pois em torno dela existe ali uma espécie de modelagem do mundo. Então, identificar essas diferenças significa tomar consciência de que existem várias formas de apreensão da realidade. E não são apenas aí os sistemas numéricos, que explicam essas variações de linguagem. Existem, claro, inúmeras maneiras de se comunicar por meio de expressões corporais, sonoras, até gustativas, como o que se come ou não. Então, aprender a reconhecer diferentes códigos é uma tarefa crucial para o desenvolvimento da cognição, da comunicação e a socialização, tanto que habilidades essenciais para viver em sociedade também são consideradas. Ao abordar as principais temáticas do ensino fundamental do 1º ao 5º ano, as habilidades são trabalhadas em diferentes níveis de complexidade, mas o objetivo central é o reconhecimento do eu, do outro e nós. Existe aí uma ampliação de escala e de percepção, mas o que se busca de início é realmente o reconhecimento de si, das referências imediatas do círculo pessoal, da noção de comunidade e da vida em sociedade. Então, por meio das relações pessoal diferenciada aí entre os sujeitos e objetos, é possível separar o eu do outro. Esse é o ponto de partida. Entre o 3º e os 4º anos ali, contempla-se então a noção de lugar em que se vive e também as dinâmicas que acontecem nas cidades, com foco nas diferenças entre a vida privada e a pública, a urbana e a rural. E claro que
Nesse contexto, né, nesse ponto, também são analisados aí processos mais distantes na escala temporal, como a circulação dos primeiros grupos humanos. Essa análise ela é ampliada no 5º ano, quando o foco está em pensar a diversidade dos povos e culturas e também as formas de organização. A noção de cidadania, com direitos e deveres e também o reconhecimento de diversas sociedades, pressupõe uma educação que estimule o convívio e o respeito entre as pessoas. Para evitar, então, que se cria aí uma visão homogênea, né? É importante reconhecer que dentro de uma sociedade existem diversas formas de registro, certo? E cada grupo, então, ele produz as suas próprias memórias como um elemento que impulsiona a construção de identidades e o reconhecimento de pertencimento a um determinado grupo social. Então, é pressuposto dos conhecimentos no ensino fundamental, analisar como o sujeito se apropriou tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista ético. Entretanto, né, respondendo aí aos desafios contemporâneos marcados por grandes movimentos populacionais e pela globalização, se considera então uma nova dimensão para o projeto pedagógico. Nessa perspectiva, surge aí um sujeito coletivo menos enraizado, seja por questões históricas ou até em razão de viver em uma época em que buscam múltiplos referenciais identitários, né, e questionam aí as antigas construções. Em ambos os casos, então, os indivíduos, eles devem se preparar para os desafios, né, do mundo contemporâneo, não é mesmo? Gostaria de saber, então, se você gostou da nossa aula. Nos siga nas redes sociais, olha lá, para ficar por dentro dos novos conteúdos e novidades e também as nossas promoções. Até mais, pessoal!